transação e a arbitragem como um caminho viável para fins de solução de conflitos em matéria tributária aqui no Brasil. Bom, o cenário, ele é um cenário, de certa forma, assustador. Eu sempre começo comentando esses temas, trazendo alguns dados empíricos, né, de como nós, advogados, estamos enfrentando essa situação. Do ponto de vista das receitas públicas, esse é um aspecto bastante relevante, porque nós estamos vendo algo inédito no momento em que praticamente a coleta judicial de receitas dessa natureza se vê inviabilizada pelo próprio sistema. Tá? Os dados que nós temos aí do Justiça em Números do CNJ mostram, obviamente, uma redução absolutamente desproporcional e insignificante frente a uma realidade de carregamento de processos. Né? Hoje, nós temos aí metade dos processos em curso, praticamente, no nosso sistema, processo de execução fiscal, processo de execução e 2/3 disso, processo de execução fiscal. Há um estudo muito interessante do IPE, eu sempre faço questão de mencionar nessas exposições, com relação aos custos de manutenção disso. Não é só a questão de privilegiar o sonegador, aquele que se beneficia desse condicionamento do sistema, mas o próprio custo de manutenção para o Estado brasileiro, mapeado por preço de processo de execução fiscal. Isso já em 2009, 2010 já era algo insustentável e vem se acentuando de maneira bastante relevante. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, que os senhores tenham uma ideia, trazia absurdos 2 trilhões, praticamente, de reais de estoque de dívida ativa. Eu escutei semana passada, no Congresso do Piauí, um dado relevante também do CARF, 618 bilhões de reais de estoque de contencioso tributário administrativo para ser julgado no CARF. Então, nós estamos falando quase de 3 trilhões de reais. Né? Vejam, do ponto de vista de demanda de recursos públicos, o que isso significa. O nosso contexto normativo não está preparado. O nosso contexto normativo ele é arcaico, antiquado, por mais que a gente renda as homenagens, merecidas homenagens, por exemplo, ao Código Tributário Nacional, uma legislação de 66, com todas as suas alterações, ao próprio processo administrativo que vem se alterando, vem melhorando. Mas nós temos uma lei de execuções fiscais que emperra o sistema. Estamos aí convivendo com a portaria 33 da Fazenda Nacional, da PGFN, que praticamente legisla em matéria de execução fiscal e pretende fazer essa migração, essa inovação com relação à execução fiscal administrativa. Mas o fato é que esse contexto normativo, mesmo com a aplicação subsidiária da Lei do Processo Administrativo Federal Geral, ela não vem surtindo efeitos. Né? Então, surge essa discussão das soluções alternativas de conflitos. Né? A gente tem alguns problemas, alguns issues, umas questões relevantes. Primeiro, a questão da adequação da relação entre o contribuinte e o fisco. Né? Sempre houve uma relação de poder, de subordinação. Isso precisa ser mudado. Né? Precisa ser uma administração participativa, que dialogue, que seja dinâmica. O aumento progressivo de processos, o CNJ vem mapeando, como eu mencionei ao início, o carregamento ele é progressivo, entram muito mais do que processos do que são resolvidos, a dívida ativa com o seu estoque proporcional e a situação, obviamente, de colapso em função desse congestionamento. O que se propõe, o que se fala? Fala-se em praticabilidade, em economia, em eficiência. Justiça tardia não é justiça. A noção de justiça tributária não está unicamente ligada à capacidade contributiva, mas também a esse aspecto da solução dos conflitos em que o contribuinte está envolvido. E, logicamente, que isso, além desses princípios, obviamente uma mudança de cultura. Tá? Nós temos que privilegiar, como eu disse, essa possibilidade de se conversar. Nós brincamos lá no Paraná, é piada, é mais fácil agendar e ser atendido por ministro do Superior Tribunal de Justiça do que conversar com o procurador da Fazenda Nacional. Não sei qual é, dito que a realidade aqui em Minas, com todo respeito
aos membros da Fazenda Nacional que estiverem aqui, não é uma questão pessoal, é uma questão institucional, mas isso precisa ser mudado, isso precisa ser dinamizado, mesmo nessa perspectiva da execução fiscal administrativa, que tem aspectos dessa natureza, isso precisa ser revisto. A nossa formação jurídica, ela é conflitiva, né? Nós temos aí no nosso currículo inovações recentes em relação à arbitragem, a esses acordos na área trabalhista, penal, direito econômico, isso tudo são novidades, porque a nossa formação, aqueles que têm já algum tempo, inclusive de formado, sempre foi do processo, do embate, né, do confronto judicial. Precisa rever isso. Né, nós temos uma baixa, pelo menos no direito público, na área tributária, uma baixa concentração de soluções consensuais. A corrupção é um problema no Brasil, né? Quem vai exercer a discricionalidade, nós vimos aí, digamos, a corrupção sistêmica, isso tem risco para que seja, um ponto relevante para que impeça a utilização desses sistemas. A Fazenda Nacional alega que não tem infraestrutura, não tem pessoal, inclusive qualificado, para que essa nova realidade venha ao nosso sistema. E, obviamente, que isso eu vi já acontecer no município de Maringá, lá no estado do Paraná, o risco, escutamos muitas vezes os procuradores dizerem, olha, eu não vou fazer, eu não vou partir para esse tipo de solução, porque eu sei que eu vou sofrer uma ação de improbidade administrativa e vou ter problemas dessa natureza. Mas o que nós, do ponto de vista normativo, podemos destacar? Lógico que a transação, em sentido estrito, ela é um instituto de direito privado, tá? Mas, logicamente, todos nós conhecemos que esses institutos, esses princípios, esses conceitos de direito privado, o Código Tributário Nacional, através do artigo 110, acolhe, obviamente, que não, tal como no ramo privatístico, mas as noções fundamentais. Eu acho que a noção fundamental é a noção de composição, natureza jurídica de composição, onde efetivamente nós temos a previsão no artigo 840 com o pressuposto das concessões mútuas. É um perde-perde, ganha-ganha. Não há, obviamente, concessões mútuas. Sempre ambas as partes vão ter que abrir mão, Dr. Walter, vão abrir mão das suas pretensões. No direito positivo do Código Tributário Nacional, a previsão específica da transação no artigo 171, também fazendo referência a esse requisito da concessão mútua, mas num sentido amplo, distinto da espécie que mencionei em relação ao direito privado, aqui num sentido amplo, porque vão contemplar várias hipóteses e é o que se pretende do ponto de vista de alteração legislativa. Eu não posso deixar também de mencionar aqui no aspecto normativo o preâmbulo, por assim dizer, do novel CPC 2015. Né? O CPC estimula, inclusive procuradores, enfim, advogados públicos, a partirem para essa nova realidade da solução de conflitos. É uma questão principiológica do ponto de vista processual. Ou seja, negar essa realidade, dizer que não existe no nosso sistema normativo arcabouço suficiente para que esse estímulo seja colocado em prática, me parece um discurso ultrapassado. Mas os grandes óbices, dois grandes óbices, que são colocados por aqueles que fazem a maré contrária a essa nova realidade. Primeiro, a questão do princípio da indisponibilidade, o antigo princípio do direito administrativo da década de 70 e 80, uma relação de subordinação de poder em relação à administração pública, e que se vê que o Estado não pode abrir mão de absolutamente nada. E tributo é patrimônio público, né, na feição conveniente aos contrários a essa situação. Eu diria que não, na verdade é uma releitura que vem sendo feita a partir principalmente da Constituição Federal de 88, é de que essa rigidez em relação à indisponibilidade diz respeito ao exercício da competência tributária, tá? Enfim, a instituição dos tributos, não ao crédito tributário, que obviamente tem um momento posterior. Sabemos que o crédito tributário é o resultado de todo o fenômeno da incidência, enfim, dessa questão precedente. Então, essa indisponibilidade seria
superada a partir, obviamente, dessa noção. Porque a lei pode qualificar, obviamente, quais são os campos de aplicação, também é a lei, dentro da legalidade, que vai dizer quais são os critérios, as condições para que efetivamente a transação em determinadas situações sejam aplicadas, e obviamente que isso não vai perder a vinculação que o próprio direito público impõe. Tá? Não há qualquer sobreposição da vontade em relação à lei. É importante que isso fique bastante claro. Um segundo ponto, esse bastante sensível, porque hoje essa questão vem sendo muito discutida em termos de concessão de benefícios fiscais, é a restrição do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação à noção de renúncia de receitas públicas. Né? Nós não vemos, obviamente, nós vemos outras modalidades no parágrafo 1º desse artigo 14 com relação à restrição e à qualificação de situações de renúncia de receita, tais como a redução indiscriminada das obrigações, o tratamento desigual entre aqueles que recebem benefícios, e as demais hipóteses, vejam, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo. A transação não entra. Primeiro, ela não é qualificada dentre as hipóteses ali, e esses mecanismos, eles, obviamente, só poderão ser utilizados em termos de transação, como nós mencionamos ao início, observada a legalidade que o próprio artigo 171 impõe, o 171 do CTN impõe. E há também um fundamento constitucional para esse limite da lei, que é o próprio artigo 150, parágrafo 6º, com esse precedente do próprio Supremo Tribunal Federal, afastando a presunção de renúncia de receita sempre que a lei vier e previamente estabelecer as condições que são necessárias. Ou seja, há aqui já um entendimento prévio da própria Excelsa Corte, no sentido de que não exista esse óbice da restrição. Então, as duas situações, pessoal, que nos impedem, tanto a indisponibilidade do interesse público, da receita pública, e também as hipóteses de renúncia de receita, elas, ao nosso entender, não seriam situações para que nós tivéssemos esses objetivos da norma de transação aplicados. O dispositivo fala em determinação, lógico, aqui é uma questão meramente de redação legislativa. O objetivo, logicamente, é terminar, mediante as concessões mútuas, né, finalizar um conflito já existente. É importante, essa é uma limitação, sim, que eu vejo no Código Tributário Nacional. Ele vai tratar do crédito lançado unicamente. Nós não temos aqui uma atividade preventiva. Imaginem, senhores, por exemplo, os termos de ajustamento de conduta ou eventuais situações que venham a prevenir conflitos. Não é esse o objetivo tal como colocado no artigo 171 do Código Tributário Nacional. Vai por fim, obviamente, mediante uma composição, vai haver um termo que provavelmente também vai ocorrer no âmbito de um processo administrativo que seja instaurado em paralelo ao processo judicial ou no próprio processo administrativo, onde tiver o lançamento em curso sendo discutido. E nesse despacho, obviamente, o ato que vai configurar um ato administrativo, vai haver a determinação do valor final da composição e as condições para que o contribuinte, em condições de prazo, enfim, forma de pagamento, para que o contribuinte possa finalizar de sua parte esse problema. Também é importante nós mencionarmos aqui que numa situação de alteração legislativa como nós vamos ter aqui, há também a pretensão de que a transação tributária venha a atingir aquelas situações, inclusive em caráter preventivo, de dúvida na interpretação da lei, incerteza na aplicação de penalidades e insegurança com relação ao êxito judicial da controvérsia. Se já há um precedente do Supremo Tribunal Federal, enfim, se há certo critério perante o CARF com relação à imposição de multas qualificadas ou não, como a gente tem visto hoje, isso é absolutamente aleatório, ainda mais com bônus para auditor de Receita Federal. Então,
a gente conseguiria eliminar essas situações. E dentro desse contexto de transação em caráter amplo que o CTN traz, aparece a situação específica da arbitragem tributária e algumas aplicações que a gente vê em foros que o Brasil já se encontra inserido, tanto do aspecto internacional quanto da própria legislação interna. Vejam aqui no aspecto internacional. Tá? A arbitragem ela é uma realidade, tá? Do ponto de vista, por exemplo, dos tratados para evitar a tributação. Nós sabemos que no Brasil são 28 ou 29 tratados vigentes, mais os tratados multilaterais que vêm sendo objeto de adesão por causa do... Vou já passar aqui nesse slide seguinte, por ocasião desse plano do BEPS, o Base Erosion and Profit Shifting, onde, desde 2008, os países da OCDE vêm se reunindo para tornar as práticas tributárias mais dinâmicas, como eu disse. Logicamente, não só na Convenção Modelo, mas também nesses tratados, a previsão dos Mutual Agreement Procedures, os MAPs, né? Que vão, obviamente, criar soluções alternativas, arbitragens internacionais entre países, entre nacionais também vinculados a esses países. Então, essa realidade lá fora, vejam como o Brasil está atrás, né? Nós estamos discutindo se isso internamente ainda teria condição de superar esses dois dogmas da disponibilidade e também esse outro dogma da renúncia, quando lá fora a gente já tem uma realidade bastante distinta. Algo a ser destacado, no âmbito interno existe uma Câmara Arbitral, Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração no âmbito da AGU. Isso foi, tenho que destacar aqui o trabalho do Arnaldo Godoy, já vou concluindo a minha colocação. Arnaldo Godoy, consultor-geral da União, com o apoio de Lewis Adams, criaram a Câmara, mas para conflitos entre órgãos da administração pública federal. Já tivemos situações em que procurei envolver e aplicar isso. No caso específico, a empresa tinha crédito e era devedora de uma autarquia. Nós tentamos fazer a conciliação, um acordo vinculando a dívida com a autarquia com o crédito tributário, mas isso não foi possível porque era somente entre órgãos da administração pública. Também quero destacar aqui nas jornadas de 2016, a saudosa professora Ada Benigrini Grinover comandou isso no CJF, e nós propusemos, eu propus esse enunciado 53, no sentido de, em consonância lá com aquele dispositivo inicial do CPC 2015, procurar já colocar como guidelines essa situação de estímulo, de validade desse instituto, inclusive em relação aos aspectos de natureza tributária. O que precisa ser mudado? Já, como eu disse, caminhando aqui para não cansá-los do assunto, o que precisa ser mudado? Obviamente, alterações substanciais do CTN e o próprio projeto de lei, o que está engavetado, aqui com as homenagens ao nosso professor Heleno Torres, o PL 5082-2009, que cria uma norma geral de transação. Lógico que no CTN, o que nós teríamos? Eu destaco no 151.9 a admissão da proposta para habilitação e procedimento de transação, aquele processo administrativo que vai ter uma decisão que mencionei a vocês. Claro que nos termos da lei, como hipótese de suspensão da exigibilidade, ou seja, no período em que a parte estiver negociando a transação, negociando efetivamente a transação com o fisco federal, a suspensão da exigibilidade estará suspensa. Também a previsão, a modificação na extinção do crédito tributário, mediante o cumprimento do termo de transação nas hipóteses, e o laudo arbitral, além da decisão passada em julgado e da decisão final do processo administrativo, também essa situação. E para fins de contagem de prazo prescricional, também propósito de alteração no artigo 174, inciso 5, para que exista a modalidade de termo inicial de contagem. As espécies que estão sendo colocadas na proposta legislativa, uma transação administrativa, que seria no âmbito do processo administrativo, a questão já na esfera judicial, a transação judicial por insolvência do contribuinte, a transação por recuperação tributária, nos casos, obviamente, que envolver
anistias e programas de redução de juros e multas, transações por adesão. O STJ vem qualificando, existem 2 precedentes que já qualificam esses programas refis, essas coisas todas, como transação por adesão. E os termos, já a questão preventiva, o termo de prevenção de conflitos tributários e a declaração de planejamentos tributários, também é algo muito mais sensível. A arbitragem, ela é colocada como um meio subsidiário, né? Então isso ainda precisa ser melhorado. É importante que se diga que esse é um destaque, o próprio projeto da lei de transação, indo para os meus 5 minutos finais, o próprio projeto da lei de transação já impõe esses limites para deixar tranquilos os absolutistas, né? Aqueles que veem a disponibilidade do interesse público de maneira absoluta e veem o princípio da legalidade como algo absolutamente rígido, sim, rígido, mas que não justificaria tamanho exagero para impedir a adoção da transação e desses meios no âmbito do nosso sistema, que a transação em quaisquer das suas modalidades não poderá dispor sobre repetição de débito, devolução de recursos ou sobre questão relacionada à inconstitucionalidade de normas. Isso já ocorre, nós já sabemos que isso no âmbito das discussões administrativas já é regra. Ou que resultar em negociação do montante dos tributos. O critério da negociação é um critério da lei. Essa discricionalidade não vai envolver obrigações tributárias, vai envolver muitas vezes, como eu disse, a imposição de penalidades ou resultados que na justiça efetivamente não seriam alcançados. Tá? Eu vou mencionar um exemplo um pouquinho mais para frente aqui, que você bairrista aqui, nós temos desde 2008 uma lei em Curitiba que é efetiva, uma lei de transação judicial. Tá? E eu tive a felicidade, venho fazendo, inclusive eu continuo fazendo procedimentos de transação com a prefeitura. E vou dar um exemplo característico como isso funcionou e tem funcionado. Sempre se tratou muito em questões de ISS de base de cálculo, por exemplo, a base de cálculo das operadoras de plano de saúde. O STJ, ainda o saudoso ministro Peçanha Martins, definiu em 2006, 2007, qual seria a base de cálculo dessas operadoras para fins de ISS e convencionou-se no âmbito da primeira sessão, como resultado definitivo no âmbito do STJ, que a base de cálculo seria tão somente os custos administrativos, a taxa de administração que essas operadoras teriam, não a totalidade das receitas auferidas. E os municípios estavam despejando contra essas operadoras, operadoras que movimentam, nós sabemos disso, milhões de recursos de elevadíssima monta, né, no âmbito dessas relações envolvendo o ISS, e a Prefeitura de Curitiba chamou de maneira conjunta todas as operadoras e disse, olha, estamos abertos, em cima dessa legislação, a partir para a promoção de termos de transação e a fixação desse critério para evitar, inclusive, futuras autuações e permitir que, desde logo, essa base de cálculo, ainda que reduzida, implicasse para o município de Curitiba receitas e não unicamente um novo mandado de segurança, um resultado bastante previsível, né? A gente, lógico, questão judicial, a previsibilidade ela nunca é absoluta, mas com uma probabilidade de êxito superior a 75% em relação a essa medida. Então, é um exemplo prático de que esse tipo de solução é bom para os dois lados, né? Acabou-se o conflito com essas operadoras e o município de Curitiba, inclusive, recebeu investimentos nesse sentido por ter essa possibilidade de definir essas regras. Então, a pergunta do painel, e concluindo aqui a minha ideia final, é se efetivamente a transação e a arbitragem têm um caminho viáveis. Eu acredito que sim, senão não estariam desde essas previsões, todo esse arcabouço legislativo que eu mencionei ao início para vocês, principalmente no Código Tributário Nacional, presume-se-ia a inconstitucionalidade dessa regra se ela não estivesse tal como está no artigo 171. Então,
acho que não só esse argumento, mas também essa nova realidade na qual o Brasil está inserido, essa mudança de cultura, em cima dessas conclusões aqui, justificam que a gente trabalhe cada vez mais, e eu não perco essa oportunidade, que nós trabalhemos cada vez mais para que o processo se resolva de maneira consensual e não mais de maneira conflitiva. Eu agradeço imensamente, desculpe se me passei um pouquinho aqui do tempo, e fico à disposição para os debates, agradecendo mais uma vez a organização do Congresso. Obrigado.